Nesse mundo, quando a gente usa um ornamento, a gente fica mais bonito, né? Hoje em dia, as pessoas fazem o quê? Vão no salão de beleza para se arrumar, pesar, não é mesmo? Para ficar bem bonito. Mas em relação a Bhagavan, o brinco se sente abençoado, se sente afortunado de estar nas orelhas de Krishna. Ou seja, o brinco se sente abençoado de estar em Krishna. Deus é Satchidananda, Bhagavan é Satchidananda. Ele pode estar com ornamento ou não. Ele é sempre lindo, refulgente, brilhante. Então, nesse mundo, as divas, o ser humano, quando a gente usa um ornamento, a gente fica muito bonito, né? É ou não é? Fica mais bonito. Tinha uma criança que foi fazer piquenique com a mãe, e aí, de repente, choveu, e toda a maquiagem da mãe foi lavada pela chuva. Depois de um tempo, a criança falou: tia, cadê minha mãe? Que isso? Eu que sou sua mãe, menino? Sou eu? Ué, mas a minha mãe era tão linda. A mãe falou: filho, é que antes de a gente vir pro piquenique, eu passei no salão antes. Eu vim do salão, passei no salão. Só que com a chuva, tudo se escorreu. Nesse mundo é assim. Quando alguém usa um ornamento, por exemplo, quando você uma apresentação de teatro ou um artista de cinema, enfim, numa apresentação, a pessoa fica toda bonita, né? Produzida. Ela não é, né? O ator é produzido. Elas também vão se produzir depois para fazer a dança. Qual dança? Seja Vamana Avatar, enfim, os devotos que fazem as apresentações no Bhagavatam, por exemplo, o nascimento de Srimati Radhika, etc. Quando os devotos se arrumam, ficam muito bonitos. Né? Porque a pessoa usa roupa de golpe, enfim, bota aquela roupa, os ornamentos, a pessoa fica muito bonita. Já com o Bhagavan é o contrário. O Alankara, que é o ornamento, ele se embeleza por estar no corpo de Krishna. E se sente afortunado. Então aqui está dizendo o seguinte: Lasat Kundalam Gokule Brajamanam, primeiro verso do Damodarashtakam. Quando Krishna está com medo de mãe de Ashoda e sai correndo com medo de sua mãe, o que acontece? Os brincos do ouvido de Krishna, da orelha de Krishna, são tão lindos, né? E ao ver esse brinco, que lindo bhava vem no coração do autor. Ele diz: olha a boa fortuna desses brincos. Quanto mais a pessoa avança, mais a pessoa fica o quê? Humilde. Mais humilde. Humilde. Humildade. Entendeu? Humildade. A humildade é um complemento do amor, um suplemento do amor. O que eu falei? Essa humildade é... O amor te faz virar humilde. E a humildade se manifesta na forma do amor. Eles são como se fossem assim, suplementares ou dois lados da mesma coisa. No Brihad Bhagavatam, Sanatana Goswami diz isso. Quanto mais prema uma pessoa tem no coração, Bhakti, mais a pessoa, ela é humilde. E quanto mais humilde, mais a pessoa recebe a misericórdia do Senhor. Diner Adhika Daya Kora Bhagavan. Esse verso diz. Então, Bhagavan dá misericórdia para quem? Para quem é humilde. Diner Adhika Daya Kora Bhagavan. Esse verso diz. Quem nasceu numa família muito elevada, berço de ouro, tem muito ego. Então, quem é muito erudito, tem muito conhecimento das escrituras, tipo Keshava Kashmir. Mahaprabhu fez o que com Keshava Kashmir? Pegou ele pelas orelhas e derrotou, metaforicamente.
Enfim, a história de Keshava Kashmir. Ele era muito, muito convencido do seu conhecimento. Dinir Adhika Dayai Kone Bhagavan. Deus dá mais misericórdia para os humildes. Quem é de fato humilde, isso é prema, a manifestação do prema. Prema, na verdade, prema e dinata, humildade e amor, são sinônimos, eles são a mesma coisa. Satyavrata Muni diz o seguinte: olha a boa fortuna dos brincos de Krishna. Porque esses brincos estão beijando as bochechas de Krishna, ele que é Satchidananda, retrato de conhecimento, bem-aventurança e eternidade transcendentais. Olha que lindo. De todos os ornamentos, o brinco é o principal. Então, quando ele fala que brinco, na verdade ele está indicando todos os ornamentos. Então, aqui ele não está falando só da boa fortuna do brinco. Ele citou o brinco, mas na verdade também está se referindo a todos os ornamentos que estão no corpo do Senhor. Todos são afortunados. Porque esses ornamentos estão no corpo do Senhor, eles estão saboreando a doçura do Senhor, estão ali no corpo dele. Deus é Satchidananda. Então, ele pode estar com ornamento ou não. Não faz diferença nenhuma na beleza de Krishna. Mesmo assim, se ele usa um ornamento, é como se fosse a cereja no topo do bolo. A cereja no topo do bolo. Também isso é descrito também. Cereja no topo do bolo é a tradução do provérbio que Gurudev falou, que é como se fosse o brilho do ouro. Que a expressão significa isso. Tipo, alguma coisa que fica ainda melhor daquilo que já é melhor. Então, em Ruchi, no estágio de Ruchi, tem duas características. Vastu Vaishista Apekshani e Vastu Vaishista Anapekshani. Então, se você tem gosto em Harikata, gosto nos santos nomes, então o que eu falei? Uma é Vastu Vaishista Apekshani, outra é Vastu Vaishista Anapekshani. Ou seja, Apekshani significa que você depende de como está aquela coisa para você gostar ou não. Por exemplo, se a deidade está toda bonita, decorada, com ornamentos, com uma roupa linda, aí você vê a deidade e fica, uau, que deidade linda. Mas a deidade está também com ornamentos e roupa linda. Vastu Vaishista Apekshani. Vastu, no caso aqui, são os ornamentos, a roupa. A gente depende de ver desses fatores para poder achar bonito e gostar da deidade. Agora, um outro exemplo. Vastu Vaishista Anapekshani. Quer a deidade esteja usando ornamentos ou não. Você vê a forma do Senhor, ou pensa na forma dele, e você se absorve em prema. Esse é o mais elevado. A pessoa que tem um bhava mais elevado tem isso aí. Como, por exemplo, tem uma história de Sura Das, que era um devoto. Sabe aquele Katha, aquela história dele? A deidade estava linda, decorada, com roupa linda, ornamento. Aí perguntaram para ele, como que é a deidade? Como é que tá? Ele falou, linda. Só que Sura Das era cego. Então alguém pensou, ele está falando que a deidade está bonita porque alguém falou para ele que a deidade está bonita. Aí no outro dia, para testar ele, tiraram toda a roupa da deidade, tudo. Aí perguntaram para ele, e aí, como está a deidade hoje? O que ele falou? Falou, ela está pelada. Ou seja, porque ele é um devoto autorrealizado. Então a visão dele é visão espiritual, Chit Dristi. Ele vê com seus olhos transcendentais, ele vê o Senhor. É isso que acontece. Então aqui está dizendo o seguinte. Krishna também tem outros ornamentos. Todos são afortunados, sim. Sim, todos eles, não só o brinco.
और देख कुंडल जिससे कुंडल एक कुंडल स्वभावमान हो रहे हैं मैं उनकी नमस्कार कर रहा हूँ Presta reverências para o brinco. विशेष करके जो है कुंडल की महिमा बता Especialmente aqui as glórias do brinco estão sendo expostas. इस प्रकार विग्रह होने के अर्थ भी प्राप्त होता है कि ये भूषण भूषणांग अर्थात भूषण भी भूषण स्वरूप है इसलिए दशम स्कंद में No 10º canto, as gopis falaram: भागवत में वर्णन हो रहा है no Srimad Bhagavatam está descrito: कृष्ण के इतने सुंदर Krishna tem a forma tão bela. कृष्ण के वंशित ध्वनि सुनकर Ao ouvir o som da flauta, né? संयोग की चित्त कैसे हो जाता है O que aconteceu com o coração de todos? उलट पलट हो जाता है सागर जंगल बन जाता है जंगल Fica de pernas pro ar. No sentido assim, aquilo que é móvel começa para de se mexer e aquilo que é imóvel começa a se mexer. Shukadeva Goswami diz o seguinte: Ó Maharaj Parikshit, कृष्ण के इतने सुंदर रूप Krishna tem a forma tão bela, tão क्या bela. वर्णन कर O que eu posso te falar sobre a forma de Krishna e seus passatempos? बच्चे से लेकर के Animais, pássaros, até mesmo seres inertes. कैसे विपरीत दशा धारण करते हैं Todos, नदी के जल जब eles começam a mudar a sua natureza. Por exemplo, no caso, o rio de Yamuna, Manasiganga, a água desses rios, flui geralmente, né? Tá sempre fluindo, né? ऊपर से मानो नीचे के Vindo de cima para baixo. A água tem esse movimento. Perdão. Ao ouvir o som da... Perdão. Ao ouvir o som da flauta, o que aconteceu? A água parou de fluir, parou de correr. आगे से जल जब Geralmente a corrente da água fica indo, né? प्रवाहित नहीं होता Mas a água parou de correr. O que aconteceu com isso? Virou um redemoinho भ्रमण कर जाता naquela região. है Um redemoinho. क्यों Por quê? बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप और Porque Krishna tem a forma tão bela. ध्वनि सुन करके Ao ouvir o som da flauta, मानो देखो नदी की दशा क्या रही olha o que aconteceu com a água do rio. भ्रमण कर Virou um redemoinho. जाना नहीं चाहते O rio não queria continuar fluindo. के रूप वरुण के वंशित ध्वनि O som da flauta de Krishna é tão maravilhoso. Quem quer parar de ouvir, né? बोले ये जब इसे कहते हैं नब्दस्तता Esse verso diz do Venu Gita. कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके Ao ouvir o som da flauta, क्योंकि अपराध चित्त जगत में सभी चिन्मय है no mundo espiritual tudo é transcendental, Chinmaya. किंचित तिनगुणं तिकटमुखं गोष्ठे समस्मित सर्वानंद मुकुंद दैतं निरानुकूलं परम शास्त्रेण वस्फुटमितं निष्ठितं जानच ब्रह्मादि सस्त्रेण मदिं प्रयावन्ति Você já memorizou esse verso? Quem memorizou esse verso? Vocês devem todos memorizar esse verso. Eu sempre falo esse verso. Jat Kinchit Trinagulma Kikatamukam Gostei Samastaitam Sarvananda Mukunda Daitelam Anukulam Param. Esse verso explica que no mundo espiritual, Goloka Vrindavana, transcendental, até mesmo uma partícula de poeira, tudo é Chinmaya, transcendental. Até mesmo Trina Gulma significa grama, são transcendentais. Todos são favoráveis, querem servir a Krishna de forma favorável. Ninguém quer servir a Krishna de forma desfavorável. Nesse mundo tudo é desfavorável, tudo. Já no mundo espiritual, não existe nada desfavorável a Deus. Ninguém é contra. Todos são. Todos querem servir a Krishna. E são favoráveis aos passatempos. Anukul. Jatkinchi Trina Guma Kikatamukam. Até mesmo aranhas e escorpiões. Tem escorpião no mundo espiritual, sim. Cobra, aranha. Cobra também aranha. Escorpião. Todos esses bichos também estão lá. Que nem nesse mundo tem esses animais. Lá no mundo espiritual também. Tudo que tem aqui tem lá. Mas o corpo de todos eles é Satchidananda, transcendental.
उनकी Nesse सांस से mundo, लेकर के सभी cobras शरीर से e todo mundo, na verdade, o corpo de todo mundo é material, पांच भौतिक शरीर का feito por 5 elementos. अचित जगत में Já no जितने mundo भी वस्तु है espiritual, tudo चित lá शरीर é है feito क्या de शरीर Chit है Sarira, corpo चित espiritual. शरीर इस कारण जब किंचित तिनोगुण Jat Kinchit Trinagulma गोष्ठे Kikatamukam. सर्वानंद मुकुंद Esse verso diz isso. सबकी आनंद प्रदान Todos são que Mukunda deita, मुकुंद माने कृष्ण eles dão bem-aventurança a Krishna e ajudam nos passatempos. द्वैत अत्यंत प्रिय मुकुंद द्वैतम Perdão, todos eles trazem bem-aventurança, não a Krishna, e ajudam nos passatempos de Krishna. Essa é a tradução. São favoráveis aos passatempos de Krishna. है इस जगत में सांप क्या है Até a cobra, ó, no caso, nesse mundo, a cobra é peçonhenta, né? Ela pica, ela é contrária a nós, né? Ela é desfavorável, uma cobra. सांप कटेगा नहीं Já no mundo espiritual, a cobra não vai te picar. है Ela não vai picar. सांप क्या है Tem cobra sim, बिच्छू भी है tem até mesmo o escorpião também, यहाँ को शेर भी है até mesmo leão, बाघ भी है tigre, सब कुछ todos esses animais. है वो कृष्ण लीला की अनुकूल Mas eles são todos favoráveis, anuculam aos passatempos de Krishna. अनुकूलता बसते हैं Ninguém é desfavorável, nenhum deles. है? लीला कैसे और भी इस लीला को आगे बढ़ाना Eles querem nutrir a lila, para a lila continuar, aumentar, progredir. Dou um exemplo para vocês. Uma vez uma materática, ela ficou em mano, ficou emburrada, e foi ficar lá do outro lado do Radhakunda. Krishna tentou fazer as pazes com ela de várias formas. राधा जी Mas Shimateradhika não quis fazer as pazes de jeito nenhum. मानिनी Quis ficar manine. Manine é assim, emburrada, ficou assim né, chateada. Queria... जिसे बताया दूध जय मान का E ela estava com um duro Jayaman, que é um man inquebrável, ou छोड़ नहीं सकते muito difícil de... Ela estava intransigente, assim, ela estava... Como é que pode falar? तो जो है जो मान Queria continuar brava. Não queria fazer as pazes de jeito nenhum. Geralmente, Krishna, para poder fazer as pazes facilmente, ele usa a flauta. करते इसलिए Na verdade, por que Krishna usa a flauta? Para poder fazer as pazes com as gopis. Ou fazer o quê? Que o mana delas vá embora. इसलिए Que elas parem de ficar bravas. छोड़ करके और जगह में कोई बंश Então, essa é a Brahmastra, a arma nuclear de Krishna. है गोविंद की मान रूपी अंकुश जो है कृष्ण के वसूल करके Na verdade, as gopis controlam Krishna com Man Ankush. मान रूपी Ou seja, अंकुश o man das gopis, esse humor de ficar हाथी को जो है brava com Krishna, emburrada, é como se fosse अंकुश um ankush, que é um aguilhão que controla o elefante, que é, é um ferrinho, um ganchinho que você bota no ouvido do elefante e controla até mesmo um elefante gigante. Então, no caso, as gopis usam isso para controlar Krishna. कृष्ण की बंश O man delas é como um ankush. O man das gopis, o humor de ficar brava, é como se fosse esse aguilhão que controla o elefante. Só que quando Krishna toca a flauta, o coração de todos fica enfeitiçado, né? इसलिए तो बंसी की इतनी महिमा Então, olha a glória da flauta. A flauta é muito, muito बहुत सुंदर importante, né? Esse kata é muito bonito. है तो कृष्ण ने क्या की Aí Krishna fez o quê? तो मान मनाने के लिए की बंसी वादन किया Tocou a flauta para tentar fazer as pazes com Shimateradhika. Shimateradhika falou, eu vou não ouvir esse som. सुनेंगे Eu não vou ouvir esse som dessa flauta, não. Porque se ela ouvisse, aí ia funcionar. O som da flauta ia, né? से डला के वो होता है क्या Sabe aquela história da boneca? रेटेड गया सुनाई पर उसे काम तो है किंतु छेद नहीं Aquela boneca de $5, de R$5, que ela tem um ouvido, mas não tem बाजार में गए buraco. Lembra aquela história? Vikramaditya, ele foi no mercado e aí tinha 3 bonecas e cada uma de um preço. पुतली जो है निकाल Cada uma com um preço diferente. पाँच रुपये Uma era 5 rupees, R$5, a outra era ₹500 ये है 5,000 R$500 e a outra era R$5.000. ने पूछा भाई Vikramaditya perguntou, por que essa diferença? देखो देखने तो सब एक Parecem iguaizinhas as bonecas, idênticas. ही Entendeu? उससे देखा एक तो कान है E aí uma tinha orelhas, mas não tinha buraco no ouvido. Não tinha ouvido de verdade. दूसरी क्या है Segunda boneca. कितने हो गया Então essa é de R$5 ou 5 rupias. और दूसरी तो है Segunda boneca tinha buraco इस कान से छेद है उस e tinha um buraco também no outro ouvido, nos 2 ouvidos. E aí o buraco vinha, né, o orifício passava de um lado até o outro. Você conseguia até jogar alguma coisa, cuspir ou soprar que saía do outro lado do outro ouvido. Terceira boneca. 5,000 रुपये A de 5.000, उसके क्या a de 5.000 दोनों कान में छेद tinha buraco nos 2 ouvidos, só que esses orifícios do ouvido ia para dentro dela.
तात्पर्य क्या है? Significado? एक तो हमारे काम का है ये सुनता ही नहीं। Então, primeiro que a gente tem orelha, mas não ouve. विषय चिंता में आप भारी Totalmente sempre pensando em coisas materiais, sempre. बैठे हैं। A gente está sentado, mas pensando no quê? Só Deus sabe no que você está pensando enquanto você está sentado aqui. यहाँ पर बैठे Você está sentado aqui, sim, mas a sua cabeça, você não está ouvindo nenhuma palavra do que eu estou falando. Dorme. Ih. बोले मजा आ रहा है हमारा। Ai, क्या मजा आ रहा है? Maharaj, adorei, Maharaj, adorei. Dormi muito bem na sua aula. ये सब क्या है? 5 रुपए के साथ São bonecas de R$ 5. हाँ बस डल हो गए। कोई काम कर नहीं। Não servem pra nada. दूसरी है क्या? Segundo tipo, né? Aquele que ouve, mas deixa sair tudo pelo outro lado. Ou seja, ouve e não guarda nada. Também não serve pra nada esse aí. और तीसरी Terceiro tipo है उसके क्या है? é aquele que सुनते हैं ouve और सुनकर के e हृदय में धारण करते guarda no आचरण करते seu coração e segue aquilo. हम इसलिए करें किंतु अपरागित आदि कथा में ये अपरागित चित्त जगत नहीं है। कृष्ण बंसी बजाया Krishna tocou a sua flauta. देखो सारे गोपियां क्या की Então todas as golpes सब कुछ छोड़ करके गृह कर्म ouviram o som da flauta, deixaram seus afazeres e saíram correndo. Shukadeva Goswami disse: कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके ao ouvir o som da flauta, जितने भी जो है गोपियां थी todas as golpes em Vrindavana, सब अपने कार्य आदि छोड़ करके सब elas deixaram o que estavam fazendo, saíram correndo para se encontrar com Krishna. Por causa do som da flauta. O som da flauta é Sarva Akarshak. Ele atrai todo mundo. भूत मनो Sarva Bhuta Manohar. Existem vários tipos de flautas e sons diferentes. समय विशेष में जो बताएंगे De vez em quando eu falo mais sobre isso. गोपी मनोहारिणी Uma é chamada de Gopa Manoharini. के नाम है Então, um tipo é Vamshi, é a flauta, वो केवल गोपियों की que um tipo de flauta que só atrai as gopis. इस सभी लोगों के हरण चित्त का हरण करने वाले सर्वभूत Outro tipo é Sarva Bhuto. चित्तहारिणी और ये होता है क्या गोपी Outro tipo é मनोहारिणी Gopi Manoharini, que atrai só as golpes e tal. Enfim, qual desse tipo? Krishna tentou tocar, mas Shrimati Radhika não quis ouvir o som da flauta. Então ela tinha colocado um algodão nos orifícios do ouvido dela para não ouvir o som da flauta. कान में आप भी डाल करके बैठे हो और वो बकते रहे और श्रोता सुनते रहे Que nem você fica na frente do palestrante, mas você não tá ouvindo nada. Deixa ele falar, não tem nada a ver com isso. Deixa ele falar e ficou aqui sentado sem problema. कृष्ण ने वंशी Então, Krishna tentou tocar a flauta, mas Shrimati Radhika nem ouviu. सुनाई Ela nem ouviu o som da flauta. अभी क्या करें E agora então, o que fazer? दादाजी की मान तो Shrimati Radhika continuava chateado com Krishna. कि राधा जी को मान Krishna pensou, eu preciso fazer as pazes, क्या करने लगे né? Acabar com o mana dela. E aí Krishna se lembrou de Yogamaya. Krishna pensou em Yogamaya. कि जब E aí, quando Shrimati Radhika foi embora assim, brava, foi embora, chateada. जो रास्ता जो Na verdade, os caminhos de Vraja, as trilhas, são muito estreitas, as trilhas de Vrindavana. Chamam-se Pagdandi. कांटे की E dos dois lados da trilha, nas florestas de Vrindavana, é cheio de ना दाएं जा सकते ना selva, né? सीधी चलना Com espinhos e tal. संग Não dá pra você ir nem pro lado nem pro outro, você tem que ir reto. E aí Krishna se lembrou de Yogamaya बनाने के लिए para poder fazer as pazes com Shrimati Radhika. लेना पड़ा Em quem Krishna deve se abrigar? Em Yogamaya para fazer as pazes. E aí Yogamaya se manifestou com uma cobra preta, grande, muito grande. की सामने E apareceu bem na frente de Shrimati Radhika, uma cobra com olhos vermelhos, inclusive. Globo dos olhos vermelhos. Com aquela língua, aquelas duas línguas da cobra assim, com a bocona assim, pra dar o bote assim, boca escancarada. और देख करके दादाजी Ao ver uma cobra assim, a Shrimati Radhika ficou aterrorizada. Fazendo passatempo como um ser humano, né? Shrimati Radhika ficou com muito medo. जा सकते हैं ना Porque ela não podia nem pro lado direito nem esquerdo para fugir. E nem para frente, porque tinha essa cobra. Imediatamente Shrimati Radhika आधा कहीं कृष्ण कृष्ण começou a chamar por Krishna. Krishna, Krishna, Mahabha, Krishna, você aqui é tão forte. Por favor, me proteja. मिलन हुआ कि नहीं हुआ? Então a Radha e Krishna se encontraram. इसलिए कहा है Então, esse exemplo é dado porque Jat Kinchit Trinagulma Kikatamokam. Esse verso que diz que todos os seres em Vrindavana são favoráveis a Radha e Krishna e aos passatempos. समस्त कृष्ण की लीला की अनुकूल वैसे Todos são anukula, eles são favoráveis e ajudam nos passatempos para fazer com que Radha e Krishna se encontrem.
विरह होता है Tem viraha, separação, mas depois da separação tem que ter o encontro, né? Tem que ter o encontro. जितना विरह होगा Quanto mais tiver separação, मिलन जो होता aí depois quando tem o encontro depois, esse encontro है é muito maravilhoso, né? Depois que tem a separação e você se encontra. इसी प्रकार का A concepção dos Gaudiya Vaishnavas é assim. Depois da viraha tem encontro. वो सुखदायक होता है E esse encontro depois dá muita felicidade. दिखाई दिया Existem 4 tipos de separação, viraha, e 4 tipos de encontro, milana. 4 प्रकार की विरह क्या है Quais são os 4 tipos de separação? Purvaraga, Man, Prabhasa e प्रेम वैचित्र Prema Vaititya. ठीक उसी प्रकार जो है 4 प्रकार की मिलन भी E existem também 4 tipos de encontro também. संक्षिप्त है संक्षिप्त Sankipta, Sankirna, हार कौन सा qual que é o terceiro? नहीं और कैसे सीक्वेंस Não, tem que falar na sequência. पूर्वराग के बाद जो Depois de Purvaraga, o encontro que tem depois chama-se पूर्वराग के उसी को है Depois de Purvaraga, o encontro que tem se chama संकीर्ण Sankirna. फिर संकीर्ण मिलन का Sankirna Milana se chama. और फिर मान के जब बात Depois de Man, है que é um tipo de separação viraha, o tipo de encontro se chama ठीक से देखो Vê direito. बताते रहते हैं भूल जाते Eu sempre falo, mas vocês esquecem. हैं Tem que falar na sequência. के बाद जो Então, depois, o encontro que tem depois de Purvaraga, depois qual o Milana que vem depois de Man, qual é o Milana que vem depois de Prabhas प्रेम विजित के बाद e qual que é o Milana que vem depois de Prema Vaititya. Cada um tem um nome. दिखाया गया संकीर्ण संक्षिप्त Sankirna, Sankipta. संक्षिप्त हो जाता है मान के बाद Depois de Man é o Sankipta, Milan. पूर्वराग मान Purvaraga, Man. संकीर्ण Sankirna. संक्षिप्त Depois Sankipta. Depois संपूर्ण Sampurna e समृद्ध मान Sambriddha, Man. जैसे जैसे तात्पर्य है Significado é o seguinte. कि ऊपर ही जो है मिलन की A separação vai fazer com que o encontro seja mais maravilhoso. Dependendo do tipo de separação, o encontro vai ser mais maravilhoso. Quem não tem separação, viraha, की सुंदरता माधुर्य प्रकाश नहीं não tem um encontro tão maravilhoso, tão incrível e lindo. फिर कभी किसी को भी मिले ही नहीं है E também quem nunca também se encontrou, também não tem como sentir separação. Viraha também não. Quem nunca se encontrou जिस वस्तु के com aquela pessoa कोई प्राप्ति ou com aquela coisa. Se você nunca obteve uma coisa ou aquela pessoa. हो गए उसके लिए हमें कोई तड़पना आएगा Por exemplo, se você perde uma coisa que você nunca teve, você nunca vai sofrer, जेब में né? Exemplo. ओ मूल्यवान मनी Imagina que tem uma joia super valiosa मूल्यवान de bilhões de dólares no seu bolso. ज्वेल्स Uma joia valiosíssima. जेब में रख दिया E você botou no bolso. Não, alguém botou no seu bolso, mas você nem sabia que estava no seu bolso. और Aí, उसके बाद वो मनी क्या हो गया de repente, por um acaso, você perdeu तुम्हारी जेब में essa gema, essa joia valiosa. Falei, tava no seu bolso. Falei, mas eu nem sabia. Eu não sabia que tinha uma pedra valiosa no meu bolso. Sim, mas você perdeu. अच्छा उसके Sumiu. बाद होगा Você vai sentir falta dessa pedra preciosa? Não, porque você nem sabia que ela estava no seu bolso. किंतु आपकी अनेक कोई मूल्यवान जो मनी जो है Agora imagine essa pedra super preciosa आपकी प्राप्ति que você mesmo comprou ou adquiriu बहुत कष्ट करके com muita dificuldade. Você juntou dinheiro, você, मनी के लिए शब्द रखती है enfim, ou você simplesmente por muita dificuldade você obteve essa pedra preciosa. अनेक कष्ट करके Com muita dificuldade você comprou, muito, né, esforço. E aí você guardou essa pedra e de repente um dia essa pedra sumiu. अच्छा उस समय कितना Aí sim, olha quanto que você vai ficar समय में बैठे o dia inteiro, o tempo inteiro pensando, cadê a pedra? Onde que ela foi parar? Cadê minha joia? Cadê a pedra preciosa? Então, quando você tem milana, tem viraha. Quando tem encontro, tem separação. Se não tiver o encontro, não vai ter separação. Encontro, separação, separação, encontro. Milana, viraha, viraha, milan. Prema é feito disso. Prema, o amor divino, é feito de 2 partes. Encontro e separação. Separação, encontro. Milana e viraha, viraha, milan. Entenderam? पुत्र ही नहीं होता Quem nunca teve filho, sem falar assim, seu filho morreu. है वो संतान जन्म नहीं Se a pessoa nunca deu à luz, nunca teve filho, संतान के वियोग होता है por acaso ela vai sentir falta do filho que ela nunca teve? Não, claro que não. जिसके संतान Agora quem है पढ़ी के बाद teve um filho, संतान deu à luz um filho, e aí se um dia esse filho falecer, olha quando a mãe vai ficar destruída.
transtornada. प्राप्ति होने के बाद Então, depois que você obtém uma coisa e aquela coisa some ou desaparece, aí você fica mais pensando naquela coisa, naquela pessoa. E esse pensamento और भी ऊपर बढ़ा करके aumenta o seu prema ainda mais. इसीलिए 4 प्रकार की Então, 4 tipos de separação, viraha, e 4 tipos de milana, encontro. एक बात है इसलिए कहते हैं हम जो श्लोक जो कर रहे हैं Então, esse verso que eu falei, Jat Kinchi Trinaguma Kikatamukam Goste Samas, que diz que todos os seres vivos em Vrindavan, tudo que existe em Vrindavan é favorável aos passatempos. इसी भाव को प्राप्ति करने के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े E até mesmo Brahma e grandes semideuses estão fazendo austeridades severas para alcançar esses bhavas dos habitantes de Vrindavana. Como que a gente pode alcançar esse bhava também? ब्रह्मा जी तक सब करते करते थक गए Brahma ficou cansado de ficar fazendo oração para alcançar o monte de Vrindavana. Finalmente, Brahma pensou, quer saber, eu não vou conseguir alcançar o nascimento em Vrindavana. Vai ser impossível para mim. Se eu puder, então, por favor, Gokula. Prabhu, por favor, deixa eu nascer em Gokula, que em Vrindavana vai ser impossível. गोकुल में हमें जन्म हो Que eu nasça em Nanda Gokula. वृंदावन में मेरा जन्म Brahma, o Senhor do Universo, falou. तो मेरे लिए Eu não vou conseguir nascer em Vrindavana, pra mim não vai, ou seja, vai ser muito pra mim, não vou, tipo assim, nunca vou conseguir isso. Então, melhor, por favor, deixa eu nascer em Gokula, pelo menos. गोकुल में कृष्ण के Gokula é o local onde Krishna fez passatempos da infância. गोकुल Gokul. और उस गोकुल में भी जन्म भी वो कैसे E o Senhor Brahma, o Criador do Universo, pediu, que eu possa nascer em Gokula. ब्रजवास Como? Sabe qual? लोगों की घर में Eu quero nascer como uma pedra. Eu oro pra nascer como uma pedra. Uma pedra aonde? साफ करने के पश्चात Tem aquelas pessoas em Vrindavana que limpam o banheiro, que limpam as ruas. घर में आकर E aí, पैर आदि धोते e aí eles voltam pra casa e lavam o pé. के समय E aí depois que eles lavam o pé, लेकर के उसे रगड़ते हैं eles esfregam o pé numa pedra assim pra limpar. परिक्रमा करोगे Que nem agora vai ter o Vrajamandala Parikrama, você vai fazer descalço. बाद देखोगे Depois de um mês você vai ver que seu pé vai estar todo धूल लगे जाते हैं cheio de poeira, né? इतना स्ट्रेच आ गया Fica cheio de arranhão, de, como é que chama? Calo, né? Como é que fala aquele? अभी तो पैर में सुंदर दिखाई पड़ा Agora o seu pé não tá assim. किंतु एक महीने Mas se você ficar um mês andando descalço, fazendo a parikrama de Vrindavana, आप लोग के रखा गया 7 दिन por isso que pra vocês foram só 7 dias दिन में तो de parikrama. 5 दिन और फिर 5 दिन में हर रोज कह लो बस में जाओ E esses 5 dias, na verdade, a gente vai em ônibus todo dia. कहाँ चला Vocês não vão andar a pé, na verdade. Não vai ser nada a pé. पैदल चला Vai andar? साहब ही दो एक दिन जो पैदल Enfim, mesmo assim, 1 ou 2 dias que vocês vão andar a pé, você vai ver que seu pé vai ficar cheio de arranhão ou de... Não, perdão, não é arranhão. Aquela palavra, como é que chama? Calosidade, né? Calosidade que chama, né? Enfim, vai ficar com o pé grosso, né? Com também sujinho. Então, assim, essas pessoas em Vrindavana que varrem o chão de Vrindavana, limpam o chão, limpam o banheiro, quando eles voltam para casa, eles limpam o pé, esfregando uma pedra no pé para tirar a sujeira. E aí o Senhor Brahma ora, eu quero nascer como essa pedra que esses Vrajavasis em Gokula, que limpam o banheiro e limpam varrem o chão, quando eles voltam para casa, eles usam uma pedra para limpar o pé. Quero ser essa pedra. ब्रह्मा जी करे मेरे तो Porque o Senhor Brahma diz, nascer em Vrindavana, para mim não é, eu nunca vou conseguir ter essa chance. देव क्या करें Já Uddhava diz o quê? मंदिर उन्नति नाम पाद रेणु विक्ष जासा É pé cascudo. पुनाति Uddhava diz, Asamaham Charanarena Brindavane Kimapi Gulma Lato Sharinam. Ele pede para nascer em Vrindavana सजनो आज्ञा पदंते como uma grama, स्तुति भी um arbusto. उद्धव की स्तुति ब्रह्मा जी Uddhava, ele pede mais do que o Senhor Brahma. सिस्टम Na oração do Uddhava fala mais do que Brahma. Porque, pelo menos, Uddhava está orando para nascer em Vrindavana, não em Gokula, em Vrindavana. ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं Já Brahma, ele falou Gokula nas orações. वृंदावन की Tem diferença entre Gokula e Vrindavana. वैशिष्ट बताते Cada uma tem uma especialidade. हैं रस विशेष में Rasa Vishesh. अक्सर रस Então, Gokula é o local de Vatsalya Rasa e Vrindavana é o local de Madhurya Rasa. Amor maternal e paternal em Gokula e Vrindavana é o local de amor conjugal. जितने भक्त Muito lindo. राज्य में जितना भी जो उन्नत होते जाए Quanto mais você avança no caminho de Bhakti, की स्तुतियां उतना as orações do devoto também vão ficando mais elevadas. इसलिए हम इसे करें 10 सरस से शुरू किया Então, a gente começou em Dasa Rasa कहाँ पहुंच गए e vai chegando aonde? माधुर्य रस Em Madhurya Rasa. चरण से हम Então, a gente começa dos pés, né? A adoração começa nos pés. जब हम आरती करते हैं Quando a gente faz o Arati, और भगवान के आगे
Gente, quando a gente faz a lamparina, né, oferece o arati, a lamparina, não é só fazer assim de qualquer jeito. Tem um jeito para fazer. A pessoa faz o que quer de acordo com o humor que ela quer. Tá bom. Tem gente que faz assim, assim, ó, oferece lamparina desse jeito. Muito bom. Mas as escrituras dizem, quando você faz arati, você primeiro tem que oferecer em volta do pé. Aí, a lamparina. Depois vem em volta do umbigo. Depois, em volta do rosto. E aí depois você vai em volta do corpo inteiro da deidade. São 16 vezes. Está escrito na Archana Dípica. A lamparina, de acordo com Bhava Madhurya, com humor. Começando dos pés. Começando com Dasya, Sakya, Vatsalya e até Madhurya Bhava. O rosto é a melhor parte do nosso corpo. É a parte principal do corpo, é o rosto. Em Bhagavan também, toda a parte do corpo dele é doce. Né? Os olhos, os lábios, o andar dele, tudo dele é doce. Tudo é maduro, maduro. E tem um insetinho aqui. O exemplo é o seguinte, se você fizer uma boneca de açúcar, qual parte da boneca de açúcar é mais doce? O pé, as mãos, rosto, bochecha, cabeça. Tudo é igual, é doce, doce. Por quê? Ela é feita toda de um ingrediente, açúcar. Pergunta para uma criança. Aí a criança vai falar, não, o rosto vai ser melhor. Eu quero lamber o rosto. Não quero lamber o pé. Mas ela é toda doce, igual. Bhagavan é Satchidananda Swarupa. Só um parêntese aqui na tradução. Quando o Gurudeva falou sobre o arati, quantas vezes fazer girar assim, oferecer o arati em volta da deidade, ele falou o número certinho. Acho que ele citou 16, mas eu não entendi direito todos os números que ele falou. Então eu sugiro ver o vídeo recente que Gurudeva falou em detalhes sobre Archana. Está traduzido também no Vanamadhurya Brasil. Vocês podem ver mais sobre isso. Então, o pé representa também Dasya Bhava. A gente começa a fazer adoração a partir do pé. Então, porque a gente começa em Dasya Bhava, e aí vai, com a influência de Sadhu Sangha, você, depois que alcança Dasya Bhava, aí de Dasya você vem para Sakya, depois de Sakya você vem para Vatsalya, e depois de Vatsalya, você finalmente chega em Madhurya Bhava. Essa é a sequência. Porque para alcançar alguma coisa, tem sempre uma sequência para você alcançar aquilo. त्रिलोकी के सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे इस रूप को निहार कर गाय, पक्षी, as vacas, os animais, todos ficam influenciados pela forma de Krishna. Todos ficam enfeitiçados pela forma dele. Uma vez, por exemplo, uma amiga de Chandravali estava descrevendo
as glórias de Chandravali. चंद्रावली के Então, continuando, uma पद्मा amiga de Chandravali, o nome dela é Padma ou Shaibya, पकवाती सखी राधा जी की कोई सखी के निकट estava em frente a uma amiga de Shrimati Radhika falando, वर्णन कर elogiando Chandravali. चंद्रावली देखो Ah, olha só minha amiga Chandravali, olha só como ela ama Krishna muito. Tá, então tá, ela ama muito Krishna, fala aí. Tá bom, a gente tem que ouvir. विपक्ष दोनों पक्ष की कथा A gente tem que ouvir sobre tanto do lado da oposição e da direita. Tipo o juiz, tem que ouvir dos dois lados, oposição e da, como é que fala, do outro lado. Só paksha e vipaksha, tem que ouvir dos dois lados. Não adianta você ouvir só um lado da história, tem que ouvir os dois lados, que nem o juiz. Você ouve, né, a oposição, você ouve também o outro lado e aí você dá a sentença. हाँ क्या बोले Sobre o que eu estava falando? चंद्रावली की सखी Ah, sim, uma amiga de Chandravali, Padma, ou outra amiga, चंद्रावली की वर्णन कर começou a elogiar इसके Chandravali. पास Para quem? राधा जी के Falando sobre Chandravali para uma amiga de Shrimati Radhika. हमारे सखी के कथा Ó, olha só sobre a minha amiga. Tá bom, quer falar? Fala. Tá bom, pode falar. Tá bom, fala pra mim. वर्णन करने लगे देखो हमारी चंद्रावली कैसे Aí a amiga falou, ai, Chandravali, ela ama muito Krishna mesmo. Quando ela vê Krishna, ela só sente tanta bem-aventurança no coração dela. के दर्शन करते थे Quando ela vê और कुछ देखने नहीं मिला os pés de Krishna, ela não quer ver mais nenhuma outra parte. Aí depois o olhar dela vai sobe pro umbigo, vai até o peito de Krishna. Aí ela começou a descrever como que a amiga, como Chandravali se sentia. Ai, minha amiga Chandravali, कृष्ण के सारे de uma vez inteirinha assim, ela दर्शन करते tem o darshan inteiro do corpo de Krishna. है कि नहीं चरण से लेकर के Dos pés até मुख बंधन o rosto. Ela vê tudo assim de uma vez. ठाकुर जी के पास आते हैं Que nem quando a gente vem à frente da deidade. Uau, que deidade linda. जाके अगर दर्शन Então a gente começou o darshan से लेकर के dos pés, e vai até o rosto. दर्शन करते Tipo, darshan de tudo. Muito linda. हैं। पुजारी ठाकुर जी के इतने सुंदर श्रृंगार Uau, o Pujari fez um shringar, um ornamento tão lindo na deidade. Embelezou a deidade tão lindamente. E aí, पद्मा Padma, essa amiga de Chandravali, सुंदर कृष्ण के रूप वर्णन किया glorificou a forma de Krishna e falou, olha só como a minha amiga, ela ama Krishna, e ela vê ao mesmo tempo a forma inteira de Krishna. हम लोग ये दर्शन करें हैं? अच्छा है कि नहीं है? É legal ou não? É bom ou não? कथा सुन करके राधा जी के सखी जो है E aí a amiga de Shrimati Radhika ouviu, ah, é? Tá legal. राधा जी के महिमा से Agora ouça sobre a glória da minha amiga Shrimati Radhika. कल देखो Aí a outra falou, tá bom. Aí a amiga de Shrimati Radhika disse, हमको के दर्शन quando Shrimati Radhika vê um membro de Krishna, uma parte do corpo dele, की आंख ऐसे निपट जाए o olho dela fica fixo e अंग से उनकी ela não consegue olhar para nenhuma outra parte do corpo dele mais. आंख जैसे कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन किया Qualquer parte do corpo dele que ela veja, हमें टपटका दिया ela fica assim fitando, não consegue tirar os olhos dali. Não consegue ver nenhuma outra parte. Então quem é melhor? बोलो राधा रानी Radharani Ki Jai. यही तो सब वैशिष्ट है Essa é a especialidade. रगानुगा भक्ति में Em Raganuga Bhakti, essa é a especialidade. है 5 प्रकार में से अंग माना जाता है 5 tipos de क्या क्या बता membros. भाव संबंधी भाव Não, perdão. 5 tipos de भाव coisas em Raganuga Bhakti. भाव अविरुद्ध Bhava Sambandhi, Bhava Anukul, Bhava Viruddha. Primeiro é Swabhishta Bhava Mohi Sadhana. Bhava Mai Sadhana, primeiro. भाव में Em Raganuga Bhakti, Bhava Mai Sadhana. Você se estabelece em um Bhava e faz seu bhajana em um Bhava. O nome disso é भावमयी साधन Bhava Mai Sadhana. पहले इसको सुनो ठीक से Ouça com atenção o que eu falei. भावमयी साधन Bhava Mai Sadhana. भाव को लेकर के साधन करना है जी का जीता है Você tem que fazer seu भावमयी साधन bhajana fixo em um Bhava. संबंध साधन Segundo, Bhava Sambandhi Sadhana. जिस भावों के लिए करे उसके संबंध मंत्र आदि उसी प्रकार Você vai cantar o mantra de acordo com o Bhava que você quer alcançar. है उसे कहा जाता है O nome disso é भाव Bhava Sambandhi. भाव के 10 संत 10 सबको बस संत को छोड़ देते हैं और 10 सबको वत्सल मानते हैं कोई एक भाव Shanta não, mas os outros 4 da Sakavati Salya Madhurya, um dos 4. साधन Bhava Mai Sadhana. है दूसरी क्या है Segundo, Bhava संबंध
उस भाव की प्राप्ति करके उसके संबंध जो नाम मंत्र जप Sambandhi, Bhava Sambandhi. Você cantar um mantra, por exemplo, que vai fazer com que aquele Bhava que você quer alcançar se manifeste. जप करना है। Então você tem que cantar um mantra que vai fazer aquele ऐसे Bhava ओम vir. नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya não vai te dar esse Bhava. Qual mantra você vai ter que cantar? अपने भाव के अनुसार O mantra que está de acordo com o seu Bhava. O Gopala Mantra. O melhor mantra é o Gopala Mantra. मंत्र राज का É Mantra Raj. गोपाल मंत्र में भी E dentro do Gopala Mantra existem os 3 tipos de raças dentro do Gopala Mantra. भाव है Sakya Bhava, Vatsalya Bhava e também Madhurya Bhava. मंत्र तो जप करें Então você está cantando mantra, जप करने में मंत्र की फल अपनी प्राप्ति नहीं होगी। mas você não está alcançando o resultado do mantra. उस मंत्र में वो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा इंटेंस देना पड़ेगा Você tem que dar ênfase naquela parte do mantra que tem o amor que você quer alcançar. Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha. Gopal Mantra. Sakya, Vatsalya e Madhurya. गोपी जनों बल्लभ Gopijana Vallabha. आप मंत्र जप करने के Na hora समय que você cantar o Gopal Mantra, você tem que dar ênfase na parte, उसके ऊपर देना nessa parte. वो भी गोपी और जन Gopi Jan. देना पड़ेगा E você tem que dar mais ênfase जन के ऊपर em Jana. Na parte do mantra que fala a palavra Jana. पसंद रहेगा सामान्य रूप में दिग निर्देश करना Eu tô só indicando, porque a इस समझ में explicação é है muito, muito linda. थोड़ी हो जाए Você tem que dar ênfase nisso, senão Madhurya Bhava não vai surgir assim tão facilmente. Para alcançar Manjari Bhava, Madhurya Bhava, você vai ter que fazer isso. है कि नहीं पूर्व जन्म की संस्कार हो लोभ हो Se você tiver samskara de vidas passadas, você vai ter loba, cobiça. उसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा E aí esse Bhava vai surgir no seu coração. नहीं होगा Senão, não. इसलिए कहते हैं पूर्व जन्म करे यदि Então, se você por bilhões de vidas ouvir e cantar o santo nome, आप ना पाए कृष्ण mesmo assim você pode não alcançar a riqueza do santo de prema. साधु संग Esse verso diz: Sadhu Sangha, você tem que sentar na companhia do devoto puro e tem que ouvir essas coisas secretas, श्रवण करना ouvir esses segredos. आराम बैठ Senão você não vai se envolver, né? Veio, quando a gente não vem e não vai, ou seja, pessoas que Ayaram Garam, ou seja, as pessoas que vêm e vão. सद्गुरु किसने जो ऐसे भाव Se você realmente quiser alcançar o Bhava, tipo, alcançar mesmo, उसी प्रकार सत्संग você vai ter que sentar na companhia de devotos puros assim, ouvir sobre isso e seguir essas instruções para alcançar esse Bhava. Entenderam? इसलिए इसमें से मंत्रार्थ चिंतन मंत्र विष्टा Mantrartha Chintanam, नया समुद्र a deidade do mantra, nessa mudra, आत्मनिवेदन Prapati Sharanagati Atmanivedana, você deve saber sobre tudo isso. Sobre como cantar o mantra. Então, Bhava mais sadhana, primeiro. Você tem que, em Raganuga Bhakti, você tem que escolher um Bhava. Se abrigar em um Bhava. Segundo, भाव संबंधी Bhava Sambandhi. भावों की प्राप्ति करोगे उसके संबंध जो Aquilo que é relacionado ao Bhava, você quer alcançar. करना पड़ेगा Você tem que cantar o mantra de acordo. यदि कीर्तन भी करना पड़ेगा E também cantar os santos nomes que tem a ver com aquele humor, de manhã bem cedo. कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा अनया प्रसीद श्रीवल्लभी वनराधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण आश्री यशोदा कनया प्रसीद श्री वल्लभी वनराधिकेश Que lindo esses nomes. E no fim fala o quê? श्री राधि श्री Shrivalabhi वल्लभी Divana Radikesha. वल्लभी जी वन श्री वल्लभी जीवन Vallabhi Divan है राधिकेश Radikesha. Que lindo esse bhava desses nomes. Sanatana Goswami escreveu no Brihad Bhagavatamrita, ele escreveu, manifestou esse verso, esse shloka. Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda Renanda Kishora Krishna Hasra Jashoda Tanaya Prasida Shri Balabiji Vanaradikesh Vallabhi Jivan और इसके आगे राधि e depois Radikesha. राधि का ही वो वसील होती Só chama Trata que pode controlá-lo. है राधि का अपने प्रेम Radikesha chama Trata que com seu amor वसील होती है ela o controla. ये समस्त भावों की कीर्तन करें चलो भावमयी भाव संबंधी Bhava Mai, Bhava Sambandhi e भावानुकूल Bhava Anukul. वसील उसी प्रकार से तुलसी माला आदि
धारण Então, usar o colar de Tulsi, तुलसी माला आदि धारण Kantimala. ये बहुत भी है। और एकादशी Também seguir Ekadasi, por exemplo. जो कहते हैं हम एकादशी पालन Tem gente que fala, não quero seguir Ekadasi. एकादशी व्रत Mas tá aqui, ó. Seguir, voto de Ekadasi. Você deve seguir. है। और भाव E भाव विरुद्ध Bhava Viruddha. के विरुद्ध जो है उसको भी त्याग देना पड़ेगा। Abandonar tudo aquilo que é contrário ao Bhava que você quer alcançar. रुक्मिणी आदि के Por exemplo, meditar em Rukmini. Rukmini Dhyan. Tem que abandonar isso aí. रुक्मिणी ध्यान करना है। ध्यान में निवास आदि का Ficar no Dham, morar na morada sagrada do Senhor, se lembrar dos passatempos. भाव को प्रतिकूल वस्तु है। Tudo aquilo que é favorável ao Bhava. Você não deve meditar em Chandravali nas amigas dela. वृंदावन में निवास करे। Viver em Vrindavana, sim. कहाँ निवास करे? Mas aonde em Vrindavana? Aonde? सर्वोत्तम जराधा Os locais mais elevados, local que é controlado por Shrimati Radhika. लाइन याद करो। Lembre-se dessa linha, desse verso, dessa frase. Radha Adipata. O que eu falei? Repitam. Radha Adipata Vrindavana Vasam Mamastumi. Adipata significa aquilo que é que Shrimati Radhika é hegemônica. Ela tem hegemonia naquele local. Monopólio, hegemonia. Adipata. बृहद वृंदावन का है। राधा कुंड से जगत के अंदर हो ये सब कार्य से Uma coisa é Panchakrosha Vrindavana, é a Vrindavana interna, assim menor. वृंदावन की E Brihad Vrindavana é a grande Vrindavana que inclui todos os locais de Nandagaon, Radhakunda, Shamakunda. Então, de toda a Vrindavana, a grande Vrindavana, o local mais elevado é o Radhakunda. में कैसे बात Como eu posso morar no Radhakunda? है? इसलिए लोगों को संबोधित Rupa Goswami, no Padeshamta, ele começa com Vatya Vegan, controlar a fala e chega até o Radhakunda. है? ये संस्था हमें दिखाती है। और फिर भाव प्रतिकूल को छत्तक देना Então, a gente tem que abandonar aquilo que é desfavorável ao Bhava. O nome disso é Bhava Viruddha. विरुद्ध तो क्या है? Bhava Aviruddha. गो सेवा आदि जो है Aquilo que neutro. पता भी नहीं है। No caso, por exemplo, servir a vaca, isso não é nem favorável nem desfavorável. और विरुद्ध Bhava Abiruddha. जो अभी लोग करते हैं ना क्या बोले वो उसका पीपल क्रेडिट As pessoas ficam, por exemplo, oferecendo coisas para a árvore de people. People, a árvore de people, que eu não esqueci o nome em português, deixa eu ver aqui. वृक्ष में मैं Porque na Gita Krishna fala mesmo, eu sou a chata, eu sou a árvore people. ये लोग भी उसके पूजा Eu tenho, minha potência está nessa, é um tipo de figueira, figueira sagrada. Então as pessoas adoram a figueira sagrada e tal. किंतु ये सब पूजा आदि का इससे क्या है क्या का Mas esse puja da figueira अनुकूल भी é neutro. इसलिए इसको क्या करना छोड़ो Então é melhor abandonar. आगे समझ लो Entendeu? क्या करेंगे ये सोचिए 5 प्रकार के राजा भक्ति के 5 प्रकार के नियम बताए 5 tipos de regras em भी है एक सुंदर भी Raganuga Bhakti. इसे नित्य प्रत्यय भगवान के विग्रह आदि दर्शन आदि करे हैं बहुत सुंदर से कथा है, समय तो हो गया मेरे 7 बजे Esse canto é muito bonito, já são 7 horas, mas tem que terminar. दर्शन भी कर देता है एक होता है अलंकारिक दर्शन होता है Alankarik Darsha e Angik Darshan. O que eu falei? अलंकारिक दर्शन Alankarik Darsha e भी दर्शन Angik Darshan. और एक होता है लीला दर्शन भी होता है अलंकार भी दर्शन में भी लीला दर्शन होता है जैसे हम लोग कीर्तन करते Por exemplo, quando a gente canta, हरि मनो विमोहन मदन उज्जवल विशाखादि सखी गण नाना रवि गाय प्रिय नर्म सखी जत हरि मनो विमोहन Hari Mano Vimohana Vadanau Jal. नाना विध अलंकार Nana Vida Alankar. एक होता है भाव अलंकार और एक होता है Bhava Alankar é uma coisa e outra coisa é Angik Alankar. आज ठाकुर जी की कैसे कैसे सुंदर हार पहनाया है? पैर में नुपुर पहनाया Ah, por exemplo, ó, a deidade hoje está com esse lindo tornozeleira, com lindos brincos, com lindo cinturão em volta da cintura dela, o brinco da deidade com esse formato de uma cara muito bonito. Isso, agora, Bhava Alankara é você ver os ornamentos do Bhava, os ornamentos da deidade. इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए A gente também deve saber isso. पता है भाव किसको कहा जाता है O que é Rava, o que é Bhava, किसको कहा जाता o que é Vikopa. है समझ नहीं आया
शब्द तो हम बोले कि शब्द के ज्ञान नहीं होने पर Se a gente não tem esse हम conhecimento समझ नहीं पाएंगे dessas palavras, a gente não vai entender. Vai entender? हाथ भाव हेला क्लिंगन चीज लिखो इसके लिए रूप गोस्वामी पाद उज्जवल मुनि ग्रंथ में भी लिखे उदाहरण देते हैं डेफिनेशन भी दिए Então, essas definições são dadas तो ये समझते हैं इस por Rupa Goswami. Não na vida Alankar. हरि मनो विमोहन हरि के मन को क्या करते हैं Harimana Vimohana. अर्थात A mente de Krishna é cativada. Hari Bimohan. Shrimatera que é tão doce, tão linda. Não só seus ornamentos, os Bhava Alankaras, os ornamentos dos humores dela. Com seu olhar de canto de olho, कृष्ण की कैसे चित्त के जो छवित करते हैं como que ela मदद मदादि mexe com o coração de Krishna. मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन पंज राज्य काम के लिपोविते कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष भाजनम मदद मदादि जोगने प्रमद मान मंडित मदद मदादि जोगने स्वाभाविक होता है मनमत्व हो जाते हैं É normal, né? Porque quando vem a juventude, a pessoa fica cheia de si, né? Convencida da sua beleza. Madon Madata Giovanni. Não precisa falar em detalhes, mas no Radha Kripa Kartak explica. समझना भी चाहिए A gente tem que entender. मदद मदादि जोगने प्रमद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास अपने प्रिय मंजरियों की किस प्रकार जो है कृष्ण राधा जी आनंदित करें अथवा सखियों के साथ Como que as sakis dão bem-aventurança para Shrimateratka? उनके साथ कैसे Quando Shrimateratka está andando e ela vai conversando com as amigas, Madon Madata Giovanni. मदद मदादि जोगने प्रमद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित समस्त प्रकार की जो है कला की Todos os tipos de artes. Kala. बनाना Kala não significa banana, que parece uma palavra assim em hindi. Kala significa arte. हाँ मैं बोला था Onde eu estava falando esse गुरुदेव बताओ esse kata? बनाना क्या करेंगे Gurudeva, como assim banana vai fazer o que aqui? A pessoa entendeu que a palavra kala, porque é a mesma palavra em hindi, अरे कला मैंने mas no caso em sânscrito significa arte. उनके हाथ भाव देता बोलने की कला Ou seja, as artes de Shrimateratka, como ela fala a arte da falar. Então, kala não significa banana, kala. Porque em hindi também significa banana. Gurudeva está explicando, não, que ele quer dizer a palavra arte. और ट्रांसलेट कर देंगे Então a pessoa traduziu banana em vez de arte. कला बनाना Ah, a banana da fala, a banana do andar, não. Em vez de falar arte da fala, arte do andar. वो सिनोनिम में देख लीजिए कला क्या है Porque um dos sinônimos para kala, de significado, é banana, hoje em dia. हिंदी में केला बोलते हैं Em hindi fala kela, बंगला और समझ mas em bengali, kala. Perdão, em bengali que banana significa kala. Mas enfim. Aí a pessoa acha que a palavra kala significa banana, em vez de achar que significa arte, que é o significado, outro significado. कला विलास Em sânscrito, kala vilasa pandite. चलने की बोलने की A arte da fala, a arte. क्रिया मुद्रा Tudo nela. मुद्रा का Mudra, o nome disso é mudra. Mudra acho que são gestos, né? Não sei. अनंग रंग मंग Anangaranga. अनंग रंग मंग कितना सुंदर ये अपराधी के दिव्य प्रेम यहाँ पर Que lindo esse prema divino e transcendental. राधा जी रिझाती है कि नहीं Então, Shrimateratka atrai Krishna, assim, com essa beleza, com suas qualidades. बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है इसमें मुक्ताचरित ग्रंथ में No livro Mukta Charit, दस गोस्वामी Shri Raghunatha Das Goswami, qual livro? मुक्ताचरित Mukta Charit. ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर भावों की व्यक्त की Esses lindos bhavas são descritos. बहुत सुंदर सुंदर ये कथाएं Esse kata é muito bonito. ये कथा अनंग रंग मते मदन मदादि यौवने प्रमदमान मंडिते प्रियानुराग रंजित कला विलास पंडित अनन्न धन पंच राज्य काम के लिखो कला करी सस्यमान के बकरक्ष भाई इसलिए कहते इसलिए तो हम लोग क्यों ठाकुर लेते हैं जो हम लोग गौर आरती जब करते हैं Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu a canção de Gaura Arati, né, que a gente canta. क्या बोलते हैं नहीं जो जय जय राधा कृष्ण जुगल जुगल आरती जय जय राधा कृष्ण Jaya Jaya Radha Krishna Jugala Milana. ललित आदि
Arati Karena Lalitadi Sakigana. Petambara Sakipucha Chudama Lalita Madhavan Visavanukan Nil Avasana Gauri Utti Gunadhan Nana Vida Alankar यहाँ पर जो है Nana Vida Alankar Nana Vida Alankar. Angik Alankar एक भाव Alankar Angika Alankar e Bhava Alankar. Angika Alankar, ornamento no corpo. Bhava Alankar, ornamento dos humores. Então, Rava, Bhava, Hila, os humores de Shamatratka são maravilhosos, como também como é os olhares dela. Tudo é arte nela. Vários tipos de artes. Kala Vilasa. Hori Mana Vimohana. E tudo isso cativa completamente a mente de Krishna. Ele que é a suprema verdade absoluta, Vrajendrananda Nandi Krishna, ele que usa a pena de pavão sobre a sua cabeça. Mas ele, quando vê tudo isso em Shmatratka, ele fica com tanta bem-aventurança. Shmatratka é tão linda, tão brilhante, não preciso falar mais. Quanto mais o prema vai aumentando, mais fica belo. Por exemplo, Bhaktivinoda Thakura é Kamala Manjari. E ele consegue participar dessas lilas no Nivrita Nikunja, nos locais mais confidenciais. Nos locais mais confidenciais. Então ele viu essas lilas e escreveu essa música, esse bhava, com esse bhava. Então, Alankar Darshan e Angik Darshan. Alankar Darshan, você vê os ornamentos da deidade. E outro, Angik Darshan, você vê, por exemplo, o corpo de Krishna, os pés, o umbigo. Começando pelos pés, depois o umbigo, cintura, depois o peito. Peitoral e depois o rosto de Krishna. Angik Darshan. E aí cada ornamento tem a sua glória. Isso está descrito no Krishna Bhavanamrita. Depois que Shmatratka toma banho, quando as sakis vão colocando cada ornamento no corpo dela, cada saki é responsável por colocar um ornamento no corpo de Shmatratka. E aí, quando elas vão botando esses ornamentos, elas fazem um udipana, um estímulo para que Shmatratka se lembrar de Krishna. Por exemplo, coloca o colar nela, aí fala assim, olha minha saki, olha como é que eu colo, olha a boa fortuna desse colar no pescoço de Shmatratka. Parece até que Mahadeva está recebendo hoje um banho nessa corrente de leite branco. Olha que lindo esse arrancar. Quem pode entender, entende. Olha só. Olha a boa fortuna de Mahadeva hoje. Tá dando comparação com Mahadeva. Sim. Olha a boa fortuna de Mahadeva. Que nem quando a gente faz o abhisheka de Shiva com Panchamrita, com leite, por exemplo. E a corrente de leite fica fluindo assim na Shiva Linga, né? Enfim. Então olha a boa fortuna desse colar. Que está embelezando esse Mahadeva. Ou que está dando a boa fortuna para esse Mahadeva. Não precisa pensar muito, não. Jai Sri Radha. Cada Alankara. Se você, no mês de Kartik, o que você deve fazer? Continuar lendo sobre isso. No mês de Kartik, fiquei pensando nessas coisas. Que lindo esses bhavas, que lindo, lindo. E aí todos os humores materiais vão desaparecer. Se você fizer com fé, você vai ver. Senão, se você... Mas também... Então, tipo de pensamento pode te levar para cima ou para baixo, para o inferno, dependendo de qual a tendência que você tem. No mês de Kartik. Esse mês de Kartik eu vou pensar nisso e vou me elevar. Esse é o pensamento mais elevado. Passatempo de Krishna. Que lindo esses bhavas. Uma saki falou para outra saki, olha só minha saki. Olha só o Baju Bandhan, que é como se fosse o bracelete que bota aqui
लीला को स्मरण करते no braço, na parte superior de Shrimati Radhika. Então se lembram das lilas e riem, fazem Shrimati Radhika rir. Shrimati Radhika gosta de ouvir os que as Sakis falam. किंतु बाहर थोड़ा बहुत Mas externamente Shrimati Radhika fica meio brava, assim. है जे हाव भाव आदि सब वर्णन होते हैं Então em Bhava, esses humores, está explicado isso, que externamente Shrimati Radhika fica brava. Ei, não fala assim não. किंतु उसके धागे से देख Mas na verdade Shrimati Radhika gosta de ouvir o que as Sakis falam. आग्रह करते हैं बाहर रोष Externamente बाहर रोष दिखा brava, किंतु अंतर हृदय में कितना mas muita bem-aventurança no âmago do coração. अलंकार जो धारण कराते हैं स्नान के पश्चात है Depois de se banhar, Shrimati Radhika, ela coloca os ornamentos no corpo dela, né? As Sakis colocam. उनसे की बोले ललिता से Então tem uma Saki que fala isso, Lalita. Chitra Saki fala outra, Lalita. Rupa Mandiri, etc. कहते हैं, देखो आहा सखी Ó, Saki. आज राधे के अंत यहाँ कभी काजल जो लगा Até mesmo o Kajal है ये सब अलंकार है também é um ornamento, né? काजल जो O lápis de olho, करने को जैसे delineador. E a Saki fala, olha só a boa fortuna desse Kajal que tá nos olhos de Shrimati Radhika. आप मुझे काजल दे देखो इसके काजल की इसकी शुरुआत हो Olha só a boa fortuna desse Kajal. जगत में अपने दिन जितने भी वस्तु शक्ति Tudo no mundo espiritual é transcendental. सेवा में सब है E todos estão servindo a Shrimati Radhika. जो समझ रहे हैं A gente acha que é material, acha. काजल के जड़ है नहीं Ah, o Kajal é um delineador material? Não. Ele também é bem राधा जी की अपनी afortunado de estar ali nos olhos de Shrimati Radhika. केस कलाप जी की करती Até mesmo o penteado de Shrimati Radhika. है केसों के श्रृंगार जो आते O penteado de Shrimati Radhika, como que ela arruma o cabelo. वर्णन भी करती है Rupa Goswami fala sobre isso também. कुसुम बिंदु धम्म लदाट Nesse verso, Vivida Kusuma Vrinda Tulai. मुझे वो बिंदु दिगन अमूल राग स्कुल कमल कपलम राधिका से हम है कि नहीं राधिका अष्टक में लिखा O Radhikastakam. Leia todo dia. Que lindo. भी तो कुसुम बिंदु धम्म लदाट विगत मधुपुर्ण एक ही दिन चीज मुझे वो बिंदु दिगन अमूल राग स्कुल कमल कपलम राधिका से राधा जी की इतने सुंदर वर्णन होती Olha só que linda a descrição de Shrimati Radhika. Quem está falando? Rupa Goswami. है मंदिर के भाव में आविष्ट Absorto no molde de Rupa Mandiri. और कैसे श्रृंगार आदि Explicando sobre como a Shrimati Radhika é ornamentada com Sringari, né? Esses ornamentos. चयन करके सुंदर सुंदर पुष्प आदि चयन करके लाए Então, माधवी मालती जैसे lindas flores foram trazidas, né? Ele trouxe lindas flores, Madhavi Malati. करके लाए हैं? और उसके द्वारा माला गुंथन Então fez uma guirlanda com essas lindas flores राधा जी की e colocou essas flores para arrumar, decorar o cabelo de Shrimati Radhika no penteado dela. कुंचित केस Cabelo enroladinho, encaracolado. Como é que é o cabelo dela? कैसे होते हैं बाल कैसे होते Ondulado, encaracolado, हैं घुंघराले वाले होते हैं bem encaracolado, जैसे लहाइयां जैसे como ondas assim, ऐसे संदार जो है para cima e para baixo. और वो केस कहाँ तक पहुंच E o cabelo dela é bem comprido, vai até embaixo dos joelhos. और उसके ज्यादा सुंदर रूप में फूलों की E aí eles botam lindas guirlandas de flores. स्वयं रूप मंजरी जब A própria Rupa Mandiri fez isso, pegou as flores, fez a guirlanda e decorou o cabelo de Shrimati Radhika com essa guirlanda. Lindo, lindo. माधवी मालती Madhavi Malati, lindas flores. के श्रृंगार और उसको देख करके E aí eu vejo isso, जो है o pavão, मोर o pavão, o pavão नहीं मोर não é fêmea, o macho. मोर के एक अभिमान है O pavão, ele tem um ego, ele tem assim, ele se acha muito bonito. Com as penas, né, a cauda de pavão bem bonitona. के समय बाबू क्या होता Na época das chuvas, né, o pavão, है वो पंख फैलाते ele abre a cauda, começa a dançar. वो वितनोती कीर्ति जब देवकी सुंदर पदार्थ है वृंदावन सुखी वो वितनोती कीर्ति जब देवकी सुंदर पदार्थ लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम इसमें करे मयूर नित्य गोविंद की वेणु ध्वनि सुन करके वृंदावन के मोर की दशा देखो Olha só o estado do pavão. मोर दो अर्थ ले लो एक Mor significa pavão. ब्रजवासी क्या बोलते हैं Os Vrajavasis chamam pavão de माने मेरा mor. Mas mor também significa meu. Significa pavão e significa meu. यही अर्थ कर रहे हैं Vários significados. तेरा नहीं है मेरा Não teu, meu. इसलिए कहता है मोर का है ना Mor, eles chamam pavão de meu. हिंदी में क्या बोलते हैं Em hindi, हैं? você chama como? मोर Mor.
मयूर की कहते हैं Mayur é chamado de mor, और ये प्राण मोर que é pavão. दुनिया Então, alguns significados. कितने सुंदर भाव उत्पन्न होते Olha que lindo esse bava. हैं उसमें कहते हैं वो मोर ये Então, pavão इकट्ठे बाहर आ गए sai da caverna और राहज के केस का आप e vê a beleza do penteado de Shrimateratika. E o pavão, ele लज्जित हो se envergonha. कहाँ राहज Fica assim, meu. Ele fica assim, nossa, o cabelo de Shrimateratika é tão lindo, esse penteado é tão maravilhoso. मोर पंखा आज से कोई देखेगा Hoje ninguém vai querer saber das minhas penas, da minha cauda, das minhas penas. Se alguém vê uma vez só essa beleza do cabelo de Shrimateratika, a pessoa não vai nem querer saber, ninguém nem vai querer saber das minhas penas de pavão. बढ़िया जो है कीर्तन करने वाले Por exemplo, imagina alguém que canta muito bem, com um ritmo lindo, uma melodia, voz maravilhosa, com os instrumentos, o melhor cantor, assim, imagina. और मैं जैसे गधा Agora eu cantando como um burro, como um asno. Alguém vai querer ouvir eu cantar? Um a um, todo mundo vai embora para ouvir o melhor cantor, não eu. Dá um exemplo. Esse é um exemplo do que eu tô falando. यही सोच रहे हैं O pavão tá pensando, राधा की ऐसे सुंदर केस दर्शन esse cabelo de Shrimateratika é tão lindo, तो मेरा tão lindo. Ninguém nem vai querer saber de mim, porque ninguém nem vai querer saber de mim de jeito nenhum, porque o cabelo dela é muito mais lindo que eu. Mas aí o comentário explica o seguinte: pavão, não se preocupe. मेरे ब्रज में है Você também tá aqui em Vrindavana, Krishna falando pro pavão. आज से तुम्हारे ही में A partir de hoje, पंखा को क्या करता eu vou usar sua pena na minha cabeça, tá bom? है क्योंकि तुमने ही जो है हमारी बहुत सेवा की Porque você me serviu muito. है गोविंद ऐसे परम Govinda é muito misericordioso. मोर कहते हैं O pavão disse: हम गोविंद की क्या सेवा ah, eu não consegui fazer nenhum serviço para Govinda. एक तुच्छा की तुच्छ जो भेद मानो मोर देना शुरू कर दिया क्या दिया पंखा दिया Eu dei isso que é tão insignificante, eu dei uma pena para ele. E aí Krishna pegou essa pena e botou sobre a sua cabeça, em cima da sua cabeça. Olha que linda. और फिर ऐसी भक्त कहते हैं Aí o devoto Rasika diz assim: por que Krishna usa a pena de pavão? राधा नाम है Porque tem nome de Shrimateratika na pena de pavão. कृष्ण प्रेम युद्ध में काम युद्ध में पराजित Na batalha do amor, Krishna perdeu na batalha do amor. तो सखियां कहते हैं तुम Aí as Sakis falam: ah, então você tem que usar, tem que carregar a Shrimateratika em cima de você. Tipo, carregar ela no ombro, assim, que ela ganhou. Ula Vrindavana Bihari lá. है क्रीड़ा में Nos jogos de amor, na batalha do amor, quando você perde, você tem que carregar o outro. हमारे कान में क्या है राधे तुमको मैं Aí Krishna falou: tá bom, Radha, सिर पर eu vou sempre carregar você sobre a minha cabeça. ऐसे Entendeu? सुख सारी दंदन में मिला Na briga entre Sukasari, papagaio e papagaia, o papagaio disse: ah, meu Krishna usa pena de pavão na cabeça. Aí a papagaia falou: ah, é porque tem o nome de Radha na pena de pavão, por isso que ele carrega a pena na sua cabeça. क्यों सुख का है कहीं Shuka, o papagaio, falou: सुंदर है meu Krishna é muito lindo. सिर पर क्या धारण Ele usa a pena de pavão na cabeça. कितना समूल पंखा धारण कर दिखता है É muito bonito, né? A pena de pavão é muito bonito. जितने भी कृष्ण अवतार है किसी के Nenhum outro avatar usa uma pena de pavão na cabeça, na coroa. मानो कहने लगे Então o papagaio falou: olha só, meu Krishna, é muito lindo com essa pena de pavão. कितना सुंदर लगे Que lindo. में जिन और Brilhante. वहां पे उसमें रंग कैसे जिन करता Né? Aquelas cores bem brilhantes, bem assim. Já viu a pena de pavão que tem aquela. É bem assim, como é que chama? 3D parece, né? Esqueci a palavra. Enfim, tem várias cores num lado, ao mesmo tempo, né? है बहुत निर्मम नेचर है E aí a papagaia falou: ah, você falou demais já. Pode. Cala a boca, senta aí. Já deu sua hora. Já. सारी कहने लगे सुख A papagaia falou: ah, é, papagaio, você que não sabe. ये जो है कृष्ण मोर पंखा किसे Sabe por que Krishna usa a pena de pavão na cabeça? Porque o nome de Radha tá na pena de pavão. E não há diferença entre Radha e seu nome. Não há diferença entre Radha e seu nome. किसको धारण कर Então, na verdade, Krishna tá usando quem na sua cabeça? Radharani, carregando ela sobre sua cabeça. देगा सुख बोले हमारे कृष्ण माथाय मयूर पखा आई बोले हमारा राधा नाम पिताते कितना सुंदर Que lindo. है प्रेम क्रीड़ा में काम क्रीड़ा में जब कृष्ण हार जाता है सखियां कहते हैं तुम राधा जी के क्या करो उसके लेकर के जाओ काम में लेकर जाओ इससे बड़े कान में क्या लेकर Krishna falou: como é que eu vou conseguir te carregar no ombro? Eu vou te carregar na cabeça. कृष्ण E aí Krishna resolveu botar a pena de pavão na cabeça para carregar sempre Shrimateratika, que ele perdeu na batalha do amor.
जो जैसे रसिक होता है ये बड़ा Então, várias explicações que os devotos de Rasika dão. Que lindo esses bhavas. Entenderam o que eu falei? Ah, इसलिए कहते हैं सुख सारी के दंड का então, Sukhasari Danda. दो अर्थ होता है दंड शब्द Danda significa duas coisas. दंड के शब्द को होता है मिलान Briga e também significa encontro. है माता वो पिता माता पिता कर देता है दंड सांस मिलान Então, Danda também significa encontro. Que nem, às vezes também serve para os pais. ऊपर से झगड़ा किंतु प्रेम कलाकार Encontro dos pais. Enfim. प्रेम अल्लाह No caso, briga do papagaio e da papagaia é uma prema kalaha, é uma briga de amor. Isso engrandece o amor. एक एक भावों Que lindo, que lindo, que lindo esses bhavas. सारा दिन बोलते रहिए Eu podia falar o dia inteiro, podia ser 7 dias do Bhagavata sobre isso e mesmo assim nunca acabaria. O que eu vou falar à noite, né? Se eu ficar o dia inteiro falando sobre isso. कितना सुंदर जो है Que lindo esse bhava. हमें डूब जाओ बस और क्या करना Mergulhe em cada um desses bhavas. Vai fazer, o que mais você vai fazer da sua vida? प्रातः काल में स्मरण Ah, lembra sobre tudo isso cedo de manhã? वृंदा देवी दस्ताय कुंजनना रब कराइल सुख सारी पद सुनी उठे दादा नीलमणि भक्ति मंडल देखिए अवलोकन Bhaktivinoda Thakur fala देवी दस्ताय que ao ver o sol vindo, Vrindadevi fica bem ocupada para acordar o casal divino. Sukasari, papagaio e papagaia. सुख सारी कैसे Como que eles, né, ficam ocupados também para acordar o casal divino? इसमें कथा है Esse kata é muito bonito. इसे कहा जाता है निशांत लीला O nome disso é Nishanta Lila, os passatempos no fim da noite. निशांत लीला Nishanta Lila. इसके बाद होता है प्रातः Depois vem Pratakaliya Lila, Lila do amanhecer ou da manhã. Madhana Lila, passatempo do almoço. ये समझता लीला जी फिर रात्रि कालीन Aí लीला depois tem a Lilas da noite, Ratra Kaliya Lila. आज मध्य रात्रि फिर इसी के बाद जो है अष्टकानी Então tem Astakaliya Lila, os passatempos na 8 partes do dia. Então a gente deve se lembrar desses passatempos. उनके मन में ये समझते हैं अष्टकानी लीला की कीर्तन होते हैं Então tem algum tempo que o Buda falou o nome जान कहा जाता है que tem nesse mês de Karta que eles falam केवल शिक्षा अष्टक में जो sobre os versos. पार होता है और एक Enfim, perdão. O Gurudev está falando que no Madhyanara Rasya, ele vai conectar o espaço-tempo nas outras partes do dia com os 8 versos do Shikshastaka. Então também a recitação do Shikshastaka e também do Madhyanara Rasya é muito importante nesse sentido. Porque, por exemplo, o primeiro verso do Shikshastaka indica Nishanta Lila, passatempos antes do nascer do sol. O segundo verso ele está ligado com a Prata Kaliya Lila. Bhaktivinoda Thakur, no Bhajnara Rasya, ele vai unir esses dois pontos. Existem 8 versos no Shikshastaka. E cada um desses versos do Shikshastaka está ligado a um jam, ou seja, a um período do dia em que Krishna faz seus passatempos. No mês de Kartik, a gente deve pensar em tudo isso. भजन तो सी साधन Isso é bhajan. है वृंदावन बिहारी जय जय आज चार बजे किस बजे Então, que horas vai ser o Kailas Yatra hoje? Eu vou voltar nisso do filme, do vídeo, para fazer a tradução do ensino que faltou. Acabou de acabar aqui. कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्ति श्री अद्वैत अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिलवाम गोस्वामी महाराज अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिलवाम गोस्वामी महाराज अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ सत्संग ज्ञापन करता हूँ भगवत मासांग पालन कमलों में
मेरा यथार्थ धन्यवाद नाम स्वीकार करें श्री राधा दामोदर मासा Então a gente está agora seguindo o voto do mês de Shri Radha Damodar. आज राधा दामोदर व्रत द्वितीय दिवस है Hoje é o segundo dia. आज से हम सिंह भागवत कथा जो है A gente vai começar hoje também a glorificar Bhagavad Gita por 7 dias. Quantos dias? 7. उसी कई में Nesse contexto, de manhã, दामोदर a gente vai fazer o estudo do Damodarashtakam, sobre os versos do Damodarashtakam. प्रेम संपुट ग्रंथ Depois a gente vai falar também sobre o Prema Samput, जितना हो सके o máximo que der. क्योंकि हर साल राधा दामोदर पुस्तक पाठ भी करते हैं Todo ano a gente lê estudo do Damodarashtakam. इस कार्तिक महीने में Nesse mês de Kartik, राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं से várias lilas de Radha Krishna muito doces aconteceram no mês de Kartik. राधा दामोदर मास में ही Aconteceram nesse mês de Radha Damodar. विशेष करके दामोदर की लीला Especialmente Dambanda Lila Kata, passatempo em que Krishna foi amarrado no pilão. E Shukadeva Goswami falou essa história para Parikshit Maharaj. उसी कथा को जो है पदम पुराण में No Padma Purana, जो Srila व्यासदेव गोस्वामी Vyasadeva Goswami सुंदर रूप में गीत बने também descreveu essa lila de forma muito bonita. विशेष करके Especialmente शब्द मुनि com essa prece aqui de Satyavrata Muni, प्रार्थना आदि का भी है em que ele faz sua इसके oração. बारे में गीत वर्णन किया पहले श्लोक में Primeiro verso, vamos discutir o primeiro verso do Damodarastaka, Namameshwaram. सच्चिदानंदरूपं रसकुंडलं गोकुले राजमान यशोदा धियोलु कलाप्तगुमान परमृष्टमन्तं ततद्युक्तं जिनके कपड़ों पर दुर्लभमान नवरात्रित कुंड Krishna tem brincos da forma makara, जो गोकुल Então, प्राप्त beijando suas bochechas. परम शोभायमान पूरा है जो दोषिभंग खोलने के कारण Krishna, ele उसका की भय से estava com medo de sua mãe, porque sua mãe queria punir ele porque ele tinha quebrado o pote de iogurte e desperdiçado a manteiga. E ele estava correndo de sua mãe muito rápido, mas a mãe de Yashoda foi capaz de correr mais rápido que ele e pegou ele por trás. ऐसे उन सुचिदानंद Esse Senhor Supremo que é Satchidananda, ele é todo poderoso. Shri Krishna, eu oro a ele, eu o glorifico, o louvo. इसकी Esse é o primeiro verso do Damodarastaka. कथा की प्रसंग में Em relação a esse verso, o Gurudeva, Shila Gurudeva deu uma belíssima descrição. निरुपाधि पूर्णांगी गुरुपाद पद्मो अष्टोत्तरस्वान भक्ति प्रदान Ele começa glorificando Shila Bhakti Pragna Keshava Maharaj. आचार्य विशिष्ट परदुख दुखी जगत गुरु शिरस सनातन गोस्वामी का और महावदन राधा भागवत से वर्णित सचिनंदन रूप हरि चरण कमल में पुनः पुनः Então, Shila Gurudeva Shila Narayana Goswami Maharaj começa seu comentário, prestando suas reverências a Shila Bhakti Pragna Keshava Maharaj, Shila Bhaktisiddhanta Prabhupada, Shila Mahaprabhu, Sanatana Goswami, e ele começa a traduzir o comentário de Sanatana Goswami. जिसे कहता है वैकुंठीय वार्ता वैकुंठीय वार्ता लिखे गुरुदेव के वचन अब मैं पढ़ रहा हूँ Agora eu vou ler para vocês as palavras de Gurudeva. जिसे कहता है वैकुंठीय As palavras de Gurudeva são Vaikuntiya Varta, mensagem de Vaikunta. O que é Vaikuntiya Varta? ना भगवत धाम से आप लोग के निकट जो समाचार É aquela mensagem que chegou para você do mundo espiritual. A carta que chegou para você do mundo espiritual. वो जैसे जैसे वार्ता में समाचार आए Então, o que está nessa mensagem, eu vou ler para você. Tá bom? क्योंकि अपने कुछ बोले उसमें ताकत नहीं Porque se eu falar coisas da minha própria cabeça, não tem força. Essa coisa que eu falo, que eu falar. Mas se eu ler o que Gurudeva escreveu, शक्ति है इसमें। tem a potência. अपने मन से Ali. हम लोग जो बोलते हैं Quando a gente fala uma coisa da nossa própria mente, isso é um chabo da samana, um som material. गुरु वैष्णव की Mas वाणी में जो se a gente
as palavras de Guru Vaishnavas इसको कहा जाता है शब्द ब्रह्म são Shabda Brahma, som transcendental. इसलिए कहते हैं एक शब्द सामान्य होता है Uma coisa é Shabda Samana e outra coisa é शब्द ब्रह्म Shabda Brahma. इसमें शक्ति रहता है E aí tem a potência dentro. इसलिए गुरु वैष्णव की ये साक्षात वाणी को हमें क्या करना चाहिए कीर्तन करना Então a gente deve glorificar as instruções, as palavras diretas de Guru e Vaishnavas. E aí ouvir isso e assim essa potência vai vir pra gente. बहुत सुंदर रूप में गुरुदेव ने Belíssimo aqui, belíssimamente o Gurudev escreveu esse livro. भगवान श्री दामोदर की प्रणाम कर दिग्दर्शनी नाम की दामोदर अष्टक की यह व्याख्या की जा रही है Então ele faz aqui a explicação do Digdarshanidika, desse comentário, Sanatana Goswami, ao Damodarashtaka. 10 विशेष के द्वारा मंगलाचरण करना चाहिए Então a gente deve começar com Mangalacharana sempre. निश्चित बुद्धि के द्वारा केवल Como de opulência. मंगलाचरण होता है Aishwarya Bhava tem Mangalacharana. Essas invocações auspiciosas em glorificação à deidade adorável. इसलिए स्तुति के प्रारंभ में No início da stuti das orações, Satyavrata Muni começa o Damodarashta com Namami. Nama significa reverências. Iridescência, nome científico do efeito óptico das penas de pavão. Muito obrigada, Prabhu. रूप लीला गुणान की विशेषता उत्कर्ष उत्कर्ष विशेष है गोकुल में प्रकटित अपनी भगवत्ता के सार सर्वस्व Em Gokula, Krishna aparece com toda a sua supremacia. मुनि भक्ति पूर्वक उन्होंने नमस्कार E o Muni, Satyavrata Muni, que presta reverências a esse Krishna, o Senhor Supremo. ईश्वर को Eu presto minhas reverências a Ishvara, o Senhor Supremo, Controlador Supremo, Krishna. यह ईश्वर शब्द के 3 अर्थ Isha tem 3 significados. एक सर्वशक्तिमान Ele que é todo-poderoso, Ishvara. जगत के एकनाथ Ele que é o Senhor do mundo, Senhor do universo. मैं सर्वशक्तिमान O meu Prabhu, o meu mestre. को नमस्कार कर रहा हूँ Presto minhas reverências ao meu Senhor. करने के लिए Então, शक्ति की प्रार्थना नहीं है ele está aqui pedindo por potência também. मात्र नाथ को नमस्कार कर Eu presto reverências ao único Senhor do mundo, do universo. का परम वंदनीय पुनः सूचित होता है मैं अपने प्रभु के नमस्कार Eu presto minhas reverências ao Senhor, ao meu Senhor. में भक्ति विशेष सूचित होती है Aí, nesse caso aqui, indica Bhakti. ईश्वर किस प्रकार है Como que é esse Ishvara? O Senhor Supremo, ele é Satchidananda Swarupa. Ele é अनुग्रह है a personificação da bem-aventurança, conhecimento e eternidade transcendental. पार्थ पार्थ वही अपने प्राप्त वस्तु की उत्कर्ष विशेष उक्त हुआ है पुनः सौंदर्य विशेष के द्वारा यानी रूप के द्वारा Com a sua forma, com a sua beleza, प्राप्त वस्तु का उत्कर्ष में विशेष बताया है a sua beleza é muito especial, muito atraente. हमारी इष्ट वस्तु कौन बता रहे Quem é a nossa Ishtavastu, nossa deidade adorável, पहले स्वरूप a ser alcançada? Krishna. Como é a forma dele? सच्चिदानंद Satchidananda Swarupa. Está sendo explicado aqui no Damodarashtaka. Satchidananda Swarupa. Primeiro a gente इसके बाद क्या करते हैं aprecia a forma. Depois a gente vai apreciar as qualidades. Primeiro Rupa, depois Guna. ये भगवान की Então, primeiro aqui, Bhagavan. Como que é a Rupa, a forma de Bhagavan? Satchidananda Swarupa. Personificação da bem-aventurança, conhecimento, existência transcendental. सच्चिद आनंद Satchid Ananda Prabhu. इसमें उनकी रूप के द्वारा Com a sua forma. उनकी उत्कर्षता विशेष बताया है Não, a sua forma é muito especial, muito atraente. Aqui está explicado no primeiro verso da Damodarashtaka. E como que é esse Prabhu? Como que é o Senhor? Ele ऐसे está com medo de sua mãe और जब वो भाग e ele está correndo. E por que ele está correndo? Porque ele está correndo, सही बालिका विशेष ele está fazendo... के परण होने के कारण Porque ele está correndo, né? Ele é um bebê. गालों पर जो कुंडल Os brincos dele के कारण estão करते हुए se balançando. प्रतीत हो रहा है अर्थात कृष्ण महाजसदा की भय Krishna está com medo de mãe de Yashoda e está correndo. में कृष्ण E nesse momento, सुंदर रूप a forma de Krishna é tão bela. वर्णन किया Está sendo descrita nesse primeiro verso do Damodarashtaka. कृष्ण की कानों पर ये कुंडल Esses brincos nos ouvidos, nas orelhas de Krishna इतने सुंदर रूप में दुलायमान हुए estão balançando मानो e estão como se fossem beijando आपको क्या कर रहे हैं
as bochechas चुंबन कर de Krishna. आसन Entendeu? बहुत सुंदर से वर्णन Que linda essa descrição. इस प्रकार इस प्रकार वहाँ उस वस्तु का अर्थात कृष्ण के सुंदर मुख ऐसे शोभामान होता है इसे कहते हैं रसद कुंडलम और दूसरी अर्थ भी यह संभव है Lasat Kundalam. दोनों कुंडल के श्री कृष्ण के Outro significado também चुनने का महासौभाग्य é que esses brincos है obtiveram a grande boa fortuna de estarem no corpo de Krishna. कुंडल ही मुख्य है De todos os ornamentos, o brinco é o principal. समझ में Entenderam o que eu falei? O que você entendeu? Fala pra mim. जितने कृष्ण के आभूषण De todos os ornamentos que Krishna usa, चरण के नुपुर desde a tornozeleira, no tornozelo, até o cinturão na cintura, में क्या पहनते हैं nos braços também ele usa हाथ में कर देंगे अरे हाथ में bracelete aqui em cima. बंधन कहा जाता है गले में Ele usa colar também. क्या गले का हार पहनते हैं वस्तु मनिया भी कहा जाता है Tem a calça do Bomani também, aquela joia no peitoral. हाँ ये पन्ना से ना Tem também, no nariz tem मुक्तावली uma pérola penduradinha नशा no nariz. और फिर Os brincos também. क्या कान में कुंडल की बंधन Brincos na orelha. इतने सुंदर सुंदर चरण के नुपुर की सौंदर्य माधुर्य वर्णन नहीं करते ये Então ele não está descrevendo a beleza da tornozeleira, ele está descrevendo a beleza do quê? कुंडल की शोभा Dos brincos de Krishna. सनातन गोस्वामी का टीका Sanatana Goswami está aqui falando sobre. Gurudeva está falando sobre o comentário de Sanatana Goswami. कृष्ण की मुख शोभा की विशेष ऐसे लसाद कुंडलम लसाद माने दुलायमान Laçado significa que está balançando, os brincos estão balançando. दुलायमान माने Quando os brincos estão balançando, या दौड़ने से कुंडल porque Krishna está correndo, né? Então aí os brincos dele balançam. है और हिलने से E aí por balançar, ये दोनों को कपड़ बने गाल as bochechas de Krishna são tocadas pelos brincos. भाव दृष्टि क्या हो रहा है Então no Bhava Drishti, na visão do Bhava dele, é como se o brinco estivesse beijando a bochechinha de Krishna. चुंबन एक विशेष स्नेह Beijo, beijar, कहा है é uma expressão muito importante do amor. कुंडलम Outro significado de Lasat Kundalam कपड़ों की é que os brincos महासौभाग्य estão obtendo a boa fortuna de estar ali na bochecha de Krishna. देखो कुंडल की सौभाग्य Olha a boa fortuna dos brincos. चीज जगत में Porque no mundo espiritual, जितने भी अलंकार हैं, todos os ornamentos वो अलंकार भगवान की सौंदर्य माधुर्य की है वो सुगित नहीं करते इस जगत Os ornamentos não ornamentam Krishna. अलंकार आदि Nesse mundo, quando a gente usa ornamentos, है तब हमें सौंदर्य माधुर्य a gente fica mais bonito, दिखाई पड़ता सुंदर né? Fica bonito. है आजकल लोग कहाँ देते Hoje em dia as pessoas vão ब्यूटी no salão de beleza, né? है Pra se produzir. है कि नहीं É ou não é? सौंदर्य धारण करना Pra ficar bonito. भगवान के लिए कहा रहे Mas para Bhagavan, वो कुंडल संग सौभाग्य मानते o brinco se sente bem afortunado de estar nos ouvidos de Krishna. हैं इसलिए वो अपने को धनाधि Então o brinco se sente dhanya, abençoado de estar ali. Bhagavan é Satchidananda, quer ele esteja usando ornamentos ou não. वो संग Ele é, प्रकाशमान ele é lindo, refulgente, belo. इस जगत में जीव मनुष्य जब अलंकार आदि Nesse mundo, as almas, quando usam ornamentos, उसके सुंदर अच्छा os seres humanos usam ornamentos, eles ficam bonitos. है कि नहीं? É ou não é? एक छोटा बच्चा था अपने माँ Aqui eu já estava traduzindo, então eu vou parar por aqui. Gurudeva vai contar a história da criança que foi num piquenique com a mãe, e a mãe estava उसकी माँ के com maquiagem, mas por causa da chuva a maquiagem foi lavada. Eu vou parar aqui que eu já estava fazendo. Jai Sila Gurudeva aqui! Jai, Dandavad Pranams a todos. मेरा मम्मी